Capítulo 4. O estandarte do mundo. Quando eu era um garoto, vagavam pelo mundo dois tipos de humanos curiosos, chamados de o otimista e o pessimista. Eu mesmo usava essas palavras constantemente, mas de bom grado confesso que nunca tive ideia muito precisa do que se tratava. A única coisa que poderia ser considerada evidente era que não podiam significar o que diziam, pois a explicação verbal comum era que o otimista acreditava que este mundo era tão bom quanto poderia ser, enquanto o pessimista acreditava que era tão mau quanto poderia ser. Como essas duas afirmações são obviamente absurdos, alucinantes, era preciso me lançar em busca de outras explicações. Um otimista não poderia ser um homem que acredita que tudo vai bem, pois isso carece de sentido. É como dizer que tudo está na direita e nada na esquerda. Em suma, cheguei à conclusão de que o otimista acreditava que tudo era bom, exceto o pessimista, e que o pessimista acreditava que tudo era mal, exceto ele mesmo. Seria injusto omitir completamente a misteriosa, mas sugestiva definição que se diz ter sido dada por uma garotinha. Um otimista busca nossos olhos, enquanto um pessimista busca nossos pés. Não estou certo de que essa não seja a melhor definição. Tem até mesmo uma espécie de verdade alegórica em si, pois pode traçar, talvez, uma útil distinção entre o pensador tristonho, que só pensa em nosso contato com a terra a cada instante, e o pensador risonho, que, antes de tudo, considera nosso poder visionário de escolher caminhos. Mas isso é um grande erro quando se trata da alternativa entre o otimista e o pessimista. O pressuposto é que um homem critica esse mundo como se estivesse à caça de um apartamento, flanando pelas diferentes opções. Se o homem viesse de um outro mundo para este, em plena posse de suas forças, poderia discutir a vantagem de bosques de veraneio a despeito da inevitável presença dos lobos, assim como um homem que busca hospedagem pode pesar a vantagem de ter um telefone no estabelecimento face à ausência de uma vista para o mar. Mas que homem está nessa posição? Um homem pertence a esse mundo antes de começar a se perguntar se é bom de pertencer. Lutou pelo estandarte e muitas vezes conquistou vitórias heróicas antes de ter se alistado. Para resumir a essência do assunto, ele é leal muito antes de ter qualquer admiração. No último capítulo foi dito que o sentimento primário que este mundo é estranho, mas ainda assim atrativo, é maravilhosamente expresso nos contos de fadas. O leitor pode, se assim desejar, atribuir o que segue àquela literatura ufanista e belicosa que usualmente é o próximo passo das leituras e da vida de um garoto. Devemos muita moralidade sã aos antigos gibis baratos, em inglês, Penny Dreadfuls. Seja lá qual for a razão, parecia-me, e ainda me parece, que nossa atitude diante da vida pode ser melhor expressa nos termos de uma lealdade militar do que nos da crítica e da aprovação. Minha aceitação do universo não é otimismo, parece-me mais como um patriotismo. É uma questão de lealdade primária. O mundo não é uma hospedaria em Brighton que podemos abandonar por ser miserável. É a fortaleza de nossa família com um estandarte esvoaçante sobre a torre, e quanto mais miserável for, menos justificada é nossa deserção. O ponto não é que este mundo é triste demais para ser amado ou alegre demais para não ser amado, mas sim que quando se ama algo, sua alegria é uma razão para o amor e sua tristeza para um amor ainda maior. Todos os pensamentos otimistas e pessimistas sobre a Inglaterra são argumentos favoráveis para o patriota cósmico. Suponhamos que estamos diante de algo desesperado, como Pimlico. Pimlico é um distrito de Londres, na Inglaterra, que fica situado no borough conhecido como Cidade de Westminster. Ao norte encontra-se a movimentada Estação Vitória e ao sul o rio Tamisa. Se pensarmos sobre o que é realmente melhor para Pimlico, descobriremos que a trama do pensamento leva ao trono real, ao místico e ao arbitrário. Não é suficiente que um homem desaprove Pimlico. Ele simplesmente cortaria sua garganta ou se mudaria para Chelsea. Muito menos é suficiente que um homem aprove Pimlico. Tudo permanecerá o mesmo, o que seria terrível. A única saída parece ser que alguém ame Pimlico, com um amor transcendental carente de qualquer razão terrena. Se surgisse um homem que amasse Pimlico, então veríamos a construção de torres de marfim e pináculos de ouro. Pimlico se adornaria como uma mulher que é amada, pois a decoração não existe para ocultar o que é horrível, mas sim
para decorar o que já é adorável. Uma mãe não presenteia seu filho com um lençol azul porque ele é feio demais sem ele. Um namorado não presenteia sua amada com um colar para ocultar seu pescoço. Se os homens amassem Pílico como as mães amam seus filhos, ou seja, arbitrariamente, porque são seus, Pílico seria talvez mais bela que Florença em 1 ou 2 anos. Alguns leitores dirão que isso é pura fantasia. Respondo que essa é a verdadeira história da humanidade. Foi assim que foram erguidas as grandes cidades. Monte as raízes mais obscuras da civilização e as encontrará atadas a algum monólito sacro ou circundando algum poço sagrado. Os povos primeiro cultuaram um lugar e depois conquistaram a glória para ele. Os homens não amaram Roma porque era grandiosa. Ela se tornou grandiosa porque os homens a amaram. As teorias do contrato social do século XVIII foram atacadas de forma bastante estabanada em nossos dias, na medida em que diziam que por trás de todo governo histórico há uma ideia de concordância e cooperação. Tais teorias eram demonstravelmente verdadeiras, mas estavam realmente erradas na medida que sugeriam que os homens buscaram a ordem ou a ética diretamente numa negociação consciente de interesses. A moralidade não começou com um homem dizendo ao outro: não irei rachar sua cabeça se você não rachar a minha. Não há a menor evidência dessa transação, mas a evidência de que ambos disseram: não devemos nos atacar diante do santuário. Eles conquistaram sua moralidade protegendo sua religião. Não cultivaram a coragem, lutaram pelo santuário e descobriram que se tornaram corajosos. Não cultivaram o asseio, purificaram-se para o altar e descobriram que estavam limpos. A história dos judeus é o único documento primitivo conhecido pela maioria dos ingleses e é suficiente para um julgamento dos fatos. Os 10 mandamentos, que se descobriu serem substancialmente comuns a toda a humanidade, eram meras ordens militares, um código de ordens regimentais, criado para proteger certa arca em sua passagem por um certo deserto. A anarquia era má porque ameaçava a santidade. E somente quando criaram um dia consagrado a Deus, descobriram que tinham criado um feriado para os homens. Se for admissível que essa devoção primária a um lugar ou coisa é uma fonte de energia criativa, podemos passar para um fato muito peculiar. Reiteremos por um instante que o único otimismo apropriado é um tipo de patriotismo universal. Qual o problema com o pessimista? Acredito que esteja no fato de que ele é um antipatriota cósmico. E qual o problema com o antipatriota? Acredito que esteja no fato de que ele é um amigo sincero. E qual o problema com o amigo sincero? E aqui tocamos a rocha da vida real e a natureza humana imutável. Ouso dizer que o mal do amigo sincero é simplesmente não ser sincero. Ele esconde algo, seu próprio prazer sombrio em dizer coisas desagradáveis. Tem um desejo secreto de ferir e não de ajudar. É isso, penso, que torna certo tipo de antipatriota irritante aos bons cidadãos. Não falo, é claro, do antipatriotismo que somente irrita corretores de bolsa alucinados e atrizes da moda. Ele é somente o patriotismo que diz a verdade. Um homem que diz que nenhum patriota deveria criticar a guerra dos Boers antes do seu fim não merece ser respondido de forma inteligente. A expressão Guerra dos Boers normalmente se refere à Segunda Guerra dos Boers, 1899 e 1902, que foi uma luta entre o Império Britânico e os 2 estados Boers, de colonização holandesa da África do Sul. A guerra terminou com a submissão dos Boers e seu apoio ao novo sistema político defendido pela Grã-Bretanha. Está a dizer que nenhum bom filho deveria avisar a mãe do perigo de um despenhadeiro antes da queda. Mas há um antipatriota que realmente enfurece os homens honestos. E o que o explica é, penso eu, o que sugeri. Ele é o insincero amigo sincero, o homem que diz: entristece-me dizer que estamos arruinados, mas que não está triste de forma alguma. E ele pode ser chamado, sem qualquer arroubo retórico, de traidor, pois ao invés de usar as terríveis informações que lhe foram dadas para fortalecer o exército, usa-as para desencorajar o alistamento. Se lhe é permitido ser pessimista como conselheiro militar, ele passa a ser pessimista também como sargento de recrutamento. Assim como o pessimista, que é o antipatriota cósmico,
usa a liberdade que a vida concede a seus conselheiros para atrair as pessoas para longe do seu estandarte. Mesmo que somente afirme fatos, ainda é essencial conhecer suas emoções e motivações. Pode ser que 1.200 homens em Tottenham, distrito do norte de Londres, tenham desfalecido com a varíola, mas queremos saber se isso é afirmado por algum grande filósofo que busca amaldiçoar os deuses ou se por algum clérigo comum que deseja ajudar os homens. O mal do pessimista não consiste, então, em castigar os deuses e os homens, mas em não amar o que castiga, não possuir a lealdade primária e sobrenatural às coisas. Qual o mal do homem usualmente chamado de otimista? Sente-se, obviamente, que o otimista, ao buscar defender a honra do mundo, irá defender o indefensável. Ele é o ufanista do universo. Dirá, meu cosmos, certo ou errado. Será menos inclinado à reforma das coisas e mais ao tipo de resposta oficial de gabinete. Em todos os ataques e perigos, quer acalmar a multidão com falsas garantias. Não limpará o mundo, mas encobrirá os seus erros. Tudo isso, que é verdadeiro para um certo tipo de otimista, leva-nos a um ponto realmente interessante da psicologia, inexplicável de outro modo. Dissemos que deve existir uma lealdade primordial à vida. A única questão é saber se ela deve ser natural ou sobrenatural. Se preferirem, também podemos dizer, deve ser razoável ou irrazoável. O extraordinário é que o mau otimismo, o disfarce, a fraca defesa de todas as coisas, anda ao lado do otimismo razoável. O otimismo racional leva à estagnação. É o otimismo irracional que leva à reforma. Deixe-me explicar usando uma vez mais o paralelo do patriotismo. O homem mais fadado a arruinar o lugar que ama é exatamente o que o ama por uma razão. O homem que melhorará o lugar é aquele que o ama sem qualquer razão. Se um homem ama algum traço de Pínlico, o que é improvável, ele pode acabar defendendo esse traço contra a própria Pínlico. Mas se simplesmente ama Pínlico, pode derrubá-la e reerguê-la como uma nova Jerusalém. Não nego que a reforma pode passar dos limites. Somente afirmo que é o patriota místico que reforma. O autocontentamento ufanista é mais comum entre aqueles que têm algum motivo pedante para seu patriotismo. Os piores ufanistas não amam a Inglaterra, mas uma teoria da Inglaterra. Se amamos a Inglaterra por ser um império, podemos superestimar o sucesso do governo sobre os hindus. Mas se amamos por ser uma nação, podemos enfrentar todos os eventos, pois continuaria uma nação mesmo que os hindus nos governassem. Os únicos que permitirão que o patriotismo falsifique a história são aqueles cujo patriotismo depende da história. Aquele que ama a Inglaterra por ser anglo-saxão pode lutar contra todos os fatos por uma simples fantasia. Pode terminar como Carlyle e Freeman, defendendo que a conquista normanda foi uma conquista saxônica. Thomas Carlyle, 1795-1881, foi um filósofo, escritor satírico, ensaísta e tradutor, historiador, matemático e professor escocês. Defendia a tese que a história é feita pelos grandes homens, pelos heróis. A conquista normanda da Inglaterra foi uma invasão do século XI, em que um exército de normandos, bretões e franceses, liderados por Duque William II da Normandia, conquistou o trono inglês para William. Pode terminar na completa irracionalidade, porque tem uma razão. Aquele que ama a França por ter um grande exército, irá desprezar o exército de 1870. Referência à Guerra Franco-Prussiana de 1870, que terminou com a vitória das forças prussianas e a fundação do Império Germânico, com a anexação da maior parte da Alsácia e alguns trechos da Lorena ao território alemão. Mas aquele que ama a França por ser a França, irá melhorar o exército de 1870. Foi precisamente o que a França fez, e ela é um bom exemplo do paradoxo vivo. Em nenhum outro lugar o patriotismo é mais puramente abstrato e arbitrário. E em nenhum outro lugar a reforma é tão drástica e completa. Quanto mais transcendental é o seu patriotismo, mais prática é a sua política. Talvez o exemplo mais cotidiano desse ponto é a mulher e sua estranha e poderosa lealdade. Certos imbecis espalharam a ideia de que o apoio incondicional da mulher ao marido significa que as mulheres são cegas e nada enxergam. Dificilmente conheceram alguma mulher. As mesmas mulheres que estão prontas para defender seus homens na alegria e na tristeza, em seu convívio pessoal, são quase morbidamente lúcidas a respeito da vacuidade de suas desculpas e a dureza de suas cabeças. Um amigo de um homem gosta dele,
mas o deixa como é. Sua esposa ama-o e sempre tenta transformá-lo. Mulheres que são completamente místicas em seu credo são completamente cínicas em sua crítica. Thackeray, William Makepeace Thackeray, 1811-1863, foi um romancista britânico famoso por sua obra A Fogueira das Vaidades, um retrato panorâmico da sociedade inglesa. Expressou isso perfeitamente quando fez A Mãe de Pendennis. Arthur Pendennis é o herói principal da obra A História de Pendennis, Sua Sorte e Seu Azar, Seus Amigos e Seu Maior Inimigo, de Thackeray. Ele parte do campo rumo a Londres para vencer na vida e na sociedade, oferecendo durante a jornada um panorama satírico da sociedade aristocrática da época, que o adorava como um deus, prevê seu fracasso como um homem. Ela subestimou sua virtude, apesar de superestimar seu valor. O devoto tem toda a liberdade para criticar, o fanático pode ser um cético com toda a segurança. O amor não é cego, esta é a última coisa que ele é. O amor é obrigado, e quanto mais é obrigado, menos cego é. Esta se tornou ao menos minha posição sobre tudo o que era chamado de otimismo, pessimismo e progresso. Antes de qualquer ato cósmico de reforma, devemos ter um juramento cósmico de fidelidade. O homem deve se interessar pela vida, e só depois pode se desinteressar por suas visões sobre ela. Dai-me vosso coração, meu filho. O coração deve se fixar na coisa certa. No momento em que nosso coração se fixa, nossa mão se liberta. Devo fazer uma pausa para antecipar uma crítica óbvia. Será dito que uma pessoa racional aceita o mundo como uma mistura do bem e do mal, como uma dose decente de satisfação e sobrevivência. Mas essa é exatamente a atitude que considero defeituosa. Sei que é muito comum em nossa época. Foi perfeitamente expressa naquelas calmas linhas de Matthew Arnold, que são mais penetrantemente blasfemas que os grunhidos de Schopenhauer. Matthew Arnold, 1822-1888, foi um poeta e crítico cultural inglês que trabalhou como incerto de escolas. Tem sido classificado como um escritor do tipo sábio, que instrui o leitor sobre as questões sociais contemporâneas. Já há muito vivemos, e uma vida tão vazia de grandiosos feitos, apesar de suportável, parece pouco digna desse palavratório pomposo, dessas dores de parto. Sei que esse sentimento domina nossa época, e penso que ele a paralisa, pois, para nossos objetivos titânicos de fé e revolução, não precisamos da aceitação fria do mundo como um compromisso, mas um caminho pelo qual possamos odiá-lo e amá-lo de todo o coração. Não queremos que a ira e a alegria se neutralizem e produzam um contentamento grosseiro. Queremos uma ira e um deleite ainda mais impetuosos. Precisamos sentir o universo como o castelo de um ogro a ser invadido e, ao mesmo tempo, como nosso próprio casebre, ao qual podemos retornar a cada noite. Ninguém duvida que um homem comum pode se encaixar neste mundo, mas não exigimos a força suficiente somente para a aceitação do mundo, mas a força capaz de transformá-lo. Pode ele odiá-lo a ponto de mudá-lo, mas ao mesmo tempo amá-lo o suficiente para considerá-lo digno da mudança? Pode ele olhar para o seu bem colossal sem se acomodar? Pode ele olhar para o seu mal colossal sem sentir desespero? Pode ele, em suma, ser ao mesmo tempo não somente um otimista e um pessimista, mas um pessimista fanático e um otimista fanático? Será que ele é suficientemente pagão para morrer pelo mundo e suficientemente cristão para ser morto pelas mãos do mundo? Nessa combinação, afirmo que o otimista racional que fracassa e o otimista irracional que tem êxito. Ele está pronto para esmagar todo o universo pelo seu próprio bem. Não apresento essas coisas em sua sequência lógica consolidada, mas como vieram à minha mente, e essa visão foi esclarecida e aguçada por um acidente típico dos tempos. Sobre a crescente sombra de Ibsen, Henrik Johan Ibsen, 1828-1906, foi um grande dramaturgo, diretor de teatro e poeta norueguês. É considerado o pai do realismo e do modernismo no teatro, e o segundo dramaturgo mais representado no mundo. O primeiro é Shakespeare. Gostava de chocar os costumes familiares e a moral burguesa. Influenciou George Bernard Shaw, Oscar Wilde, Arthur Miller, James Joyce, entre muitos outros. Emergiu um argumento sobre a bondade do suicídio. Modernistas cheios de gravidade nos disseram que não devemos dizer nem mesmo pobrezinho de um homem que estourou seus miolos, já que era um homem invejável e os estourou somente por sua grandiosidade excepcional. O Sr. William Archer, 1856-1924,
Foi um crítico literário e escritor escocês, responsável pela introdução e tradução de Ibsen para o público inglês. Sugeriu até mesmo que na Era de Ouro haveria máquinas caça-níqueis nas quais um homem poderia se matar por 1 centavo. Sempre sentiu uma hostilidade completa a todos que se diziam liberais e humanistas nesse sentido. O suicídio não é somente um pecado, é o pecado. É o mal absoluto e final, a recusa de se interessar pela existência, de fazer um juramento de lealdade à vida. O homem que mata um homem matou somente um homem, mas o suicida mata todos os homens. De sua perspectiva, ele destrói o mundo. Seu ato é pior, simbolicamente considerado, que qualquer estupro ou qualquer explosão de dinamite, pois destrói todos os prédios e insulta todas as mulheres. O ladrão se satisfaz com os diamantes, mas suicida não. Esse é o seu crime. Ele não pode ser subornado, nem mesmo pelas pedras preciosas da cidade celestial. O ladrão exalta aquilo que rouba, mesmo que não possa dizer o mesmo do proprietário. Mas o suicídio insulta os céus e a terra por não os roubar. Corrompe cada flor ao se recusar a viver por elas. Não há criatura minúscula no cosmos que não é escarnecida por essa morte. Quando o homem se enforca em uma árvore, as folhas podem cair de raiva e os pássaros voarem furiosos, pois todos foram afrontados pessoalmente. É claro que podem existir desculpas emocionais patéticas para o ato. Elas sempre existem para o estupro e também quase sempre para a dinamite. Mas se nos voltarmos para as ideias claras e o sentido inteligível das coisas, há muito mais verdade racional e filosófica no enterro em uma encruzilhada e na estaca que perfura o corpo do suicida do que nas máquinas de suicídio automáticas de Sr. Archer. Há um sentido em enterrar o suicida isoladamente. O crime desse homem é diferente dos outros crimes, pois torna os próprios crimes impossíveis. Por volta da mesma época li uma solene impertinência de um desses livres pensadores. Disse ele que o suicida era igual ao Marte. A falácia gritante ajudou-me a clarificar a questão. É óbvio que um suicida é o oposto do Marte. Um Marte é um homem que ama algo a ponto de esquecer sua própria vida. Um suicida é alguém que não ama nada e chega então a desejar nada mais ver. Um deseja que algo comece, o outro que tudo termine. Em outras palavras, o mártir é nobre, precisamente porque, não importa o quanto tenha renunciado ao mundo ou execrado toda a humanidade, confessa seu elo derradeiro com a vida. O seu coração o transcende rumo ao que está lá fora. Ele morre para que algo viva. O suicida é ignóbil, porque não tem esse elo com o ser. É um destruidor puro que implode espiritualmente o universo. Lembrei-me então da estaca e da encruzilhada, e o estranho fato de que o cristianismo demonstrara uma estranha rispidez ao suicida, pois o cristianismo demonstrara um violento encorajamento ao Marte. O cristianismo histórico foi acusado, não sem alguma razão, de elevar o Marte e o ascetismo ao extremo da desolação e do pessimismo. Os primeiros mártires cristãos falavam da morte com uma terrível alegria, blasfemavam as belas obrigações do corpo, sentiam a fragrância do túmulo como a de um jardim florido. Para muitos isso parecia uma verdadeira poesia do pessimismo. No entanto, lá está a estaca na encruzilhada, para mostrar o que o cristianismo pensava do pessimista. Esse foi o primeiro dos muitos enigmas nos quais o cristianismo tomou parte na discussão, e junto com ele ia uma peculiaridade de que terei de falar com mais insistência, como um traço de todas as noções cristãs, mas que surgiu distintamente nesse primeiro enigma. A atitude cristã em relação ao Marte e o suicida não era o que tantas vezes é afirmado na moral moderna. Não era uma questão de grau, não era uma linha a ser traçada em algum lugar, com o sacrifício exaltado de um lado e o sacrifício entristecido do outro, mas ao seu lado. O sentimento cristão, evidentemente, não era de que o suicida levava o martírio longe demais. Ele era furiosamente a favor de um e furiosamente contra o outro. Essas duas coisas que se assemelham tanto estavam nos opostos extremos do céu e do inferno. Um homem entregava sua vida. Ele era tão bom que seus ossos ressequidos poderiam curar as pestilências das cidades. Um outro homem entregava sua vida. Era tão mau que seus ossos poderiam poluir a vida de seus irmãos.
Não digo que essa ferocidade era correta, mas por que era tão feroz? Foi nesse ponto que pela primeira vez descobri que meus pés peregrinos tinham chegado a uma trilha que já fora atravessada. O cristianismo também sentira a oposição do mártir ao suicida. Teria sido talvez pela mesma razão? Teria o cristianismo sentido o que senti, mas não podia e não pode expressá-lo, essa necessidade de uma lealdade primordial às coisas e de uma desastrosa reforma das coisas? E então lembrei-me que uma grande acusação real contra o cristianismo foi a de combinar essas duas coisas que eu tentava violentamente combinar. Ele foi acusado, ao mesmo tempo, de ser excessivamente otimista sobre o universo e de ser excessivamente pessimista sobre o mundo. A coincidência me paralisou subitamente. Tem emergido nas controvérsias modernas um hábito imbecil de dizer que este ou aquele credo apropriado a uma época não pode ser para outra. Certo dogma, dizem-nos, foi verossímil no século VII, mas não é mais no século XX. Seria possível, então, também dizer que nossa cosmovisão era adequada para as 3:30 da tarde, mas não para as 4:30 da tarde. Aquilo em que o homem podia acreditar depende de sua filosofia, e não do relógio ou do século. Se o homem acredita na lei natural inalterável, não pode acreditar em milagres em época nenhuma. Se um homem acredita em uma vontade por trás da lei, pode acreditar em milagres em qualquer época. Suponha somente pelo argumento que estejamos lidando com um caso de cura taumatúrgica. Um materialista do século XII não poderia acreditar nela tanto quanto um materialista do século XX. Mas um cientista cristão do século XX pode acreditar tanto quanto um cristão do século XII. É simplesmente uma questão da teoria que um homem tem sobre as coisas. Portanto, ao lidar com qualquer resposta histórica, o ponto não é saber se foi dada em nosso tempo, mas se é uma resposta à nossa questão. E quanto mais pensei sobre como e quando o cristianismo veio ao mundo, mais senti que o veio para responder a essa questão. São os cristãos frouxos e liberais que fazem elogios insustentáveis ao cristianismo. Falam como se não tivesse havido piedade ou compaixão antes do advento do cristianismo, um ponto em que poderiam ser corrigidos por qualquer homem do medievo. Desconversam dizendo que o notável no cristianismo é que ele foi a primeira religião a pregar a simplicidade e o autocontrole, ou a interioridade e a sinceridade. Eles irão me considerar muito bitolado, seja lá o que isso signifique, se disser que o mais notável no cristianismo é ter sido a primeira religião a pregar o cristianismo. Sua peculiaridade era ser peculiar, e a simplicidade e a sinceridade não são peculiares, mas sim ideias óbvias para toda a humanidade. O cristianismo era a resposta de um enigma, não o último truísmo proferido após uma longa conversa. Há poucos dias vi, em um excelente semanário de tom puritano, esta afirmação de que o cristianismo, quando privado da armadura do dogma, como se falasse de um homem que fosse privado da armadura de seus ossos, não era mais do que uma doutrina Quaker, da luz interior. Os Quakers são membros de um grupo cristão histórico que tem como principal objetivo experimentar a pequena luz interior ou o Deus que está em todos. Outra característica central do grupo é o pacifismo radical. Mas, se eu dissesse que o cristianismo veio ao mundo especialmente para destruir a doutrina da luz interior, seria certamente um exagero, mas um exagero que se aproxima bastante da verdade. Os últimos estoicos, como Marco Aurélio, o estoicismo foi uma escola de filosofia helenística que floresceu até o século III d.C. Pregava resignação e aceitação do momento presente como fruto de um determinismo universal. A liberdade humana consistiria nessa atitude de apatia distanciada e calma diante de tamanha inevitabilidade. Marco Aurélio, 121-180 d.C., foi imperador romano de 161 a 180, famoso também por sua obra Meditações, baseada em sua prática de estoicismo. Sua queda em 180 é vista como o fim da Pax Romana e o começo da instabilidade e levaria à eventual queda do Império Romano do Ocidente. Eram exatamente aqueles que acreditavam na luz interior. Sua dignidade, seu cansaço, seus tristes cuidados exteriores com o próximo, seus cuidados interiores incuráveis consigo mesmos, tudo isto tinha como fonte a luz interior, e só existiam por essa sombria iluminação. Notem que Marco Aurélio insiste, como fazem todos esses moralistas introspectivos, sobre as pequenas coisas feitas ou desfeitas. É que ele não possui ódio ou amor suficiente para realizar uma revolução moral.
desperta cedo pela manhã, assim como nossos aristocratas, que vivem a vida simples, se erguem pela manhã, pois semelhante altruísmo é bem mais fácil do que parar os jogos do anfiteatro ou devolver a terra ao povo inglês. Marco Aurélio é o mais intolerável dos tipos humanos. É um egoísta altruísta, o homem que tem orgulho sem a desculpa da paixão. De todas as formas concebíveis de iluminação, a pior é aquela que essas pessoas chamam de luz interior. De todas as religiões horríveis, a mais horrível é o culto do Deus interior. Todos que circulam pelas esferas mundanas sabem como isso funciona. Todos que conhecem o centro do pensamento superior também o sabem. Conclamar João a adorar o Deus interior é, em última instância, conclamá-lo à autoadoração. Que João adore o sol ou a lua, tudo menos a luz interior. Que adore gatos ou crocodilos, se pode encontrá-los em sua rua, mas não o Deus interior. O cristianismo veio ao mundo, em primeiro lugar, para afirmar violentamente que um homem não tinha de olhar somente para o interior, mas para o exterior. Contemplar com admiração e entusiasmo um companheiro e um comandante divino. A única graça de ser cristão residia no fato de não se estar sozinho com a luz interior, e de se reconhecer definitivamente uma luz exterior, bela como o sol, clara como a lua e terrível como o exército e seu estandarte. Da mesma forma, tudo ficará bem se João não adorar o sol e a lua. Se o fizer, há uma tendência de imitá-los, de dizer, por exemplo, que se o sol queima os insetos vivos, ele também pode queimar os pobres insetos. Pensa que já que o sol causa insolação, ele pode transmitir sarampos ao vizinho, que já que a lua enlouquece os homens, ele pode enlouquecer sua esposa. O lado obscuro do simples otimismo exterior também se mostrou no mundo antigo. Próximo da época em que o idealismo estoico começou a mostrar as fraquezas do pessimismo, a antiga adoração da natureza começou a mostrar as enormes fraquezas do otimismo. A adoração da natureza é natural quando uma sociedade é jovem, ou, em outras palavras, o panteísmo só é bom enquanto é a adoração de Pan. O panteísmo é a crença que a totalidade da realidade coincide com a divindade. Não há então espaço para um deus pessoal ou antropomórfico. Pan era o deus grego da natureza selvagem, dos rebanhos, das montanhas e da música rústica, e companheiro das ninfas. Tinha a forma de um fauno ou de um sátiro e habitava a Arcádia. Foi uma figura significante no movimento romântico na Europa Ocidental. Mas a natureza tem outro lado que a experiência e o pecado demoram a descobrir, e não é impertinente dizer que logo o deus Pan mostra os seus cascos. A única objeção à religião natural é que ela é algo que sempre se torna antinatural. Um homem ama a natureza de manhã por sua inocência e amabilidade, e ao cair da noite, se ainda a ama, o faz por sua escuridão e crueldade. Lava-se durante a alvorada nas frescas águas, como faziam os homens sábios do estoicismo, mas de alguma forma, no fim sombrio do dia, banha-se no sangue quente do touro, como fez Juliano, o apóstata. Juliano, o apóstata, 331-363, foi imperador romano de 361 a 363. Era membro da dinastia de Constantino. Inicialmente um cristão, acaba aderindo a um paganismo neoplatônico e busca expurgar toda a burocracia superior de elementos cristãos, com o objetivo de reviver a religião tradicional de Roma. Seu anticristianismo o levou a ser lembrado pela Igreja pelo título de O Apóstata. A simples busca da saúde sempre leva a algo doentio. A natureza física não deve ser objeto direto de obediência, deve ser apreciada e não adorada. As estrelas e montanhas não devem ser levadas a sério, caso contrário, terminaremos onde terminou a adoração pagã da natureza. Já que a terra é generosa, podemos imitá-la em todas as suas crueldades. Já que a sexualidade é saudável, podemos nos enlouquecer em orgias. O simples otimismo atingiu seu louco e apropriado fim. A teoria de que tudo é bom se torna uma orgia de tudo que é mal. Em oposição a isso estavam nossos pessimistas idealistas, representados pela velha guarda dos estoicos. Marco Aurélio e seus amigos tinham realmente abandonado a ideia de um Deus do universo e só buscavam o Deus interior. Não tinham qualquer esperança de encontrar a virtude na natureza e uma esperança muito pequena de que ela fosse encontrada na sociedade. Não tinham interesse suficiente no mundo exterior para destruí-lo ou revolucioná-lo. Não amavam a cidade o suficiente para queimá-la. E assim, o mundo antigo se deparou exatamente com o nosso próprio dilema desolador. As únicas pessoas que realmente apreciavam este mundo
estavam demasiado ocupadas destruindo-o, e os virtuosos não se preocupavam suficientemente com eles a ponto de atacá-los. Esse dilema, que é o nosso, foi subitamente invadido pelo cristianismo, que brandia uma resposta singular, uma resposta que o mundo eventualmente aceitou como a resposta. Era a resposta naquela época e considero que é a resposta agora. Essa resposta foi um golpe de espada. Ela dividiu e de forma alguma produziu uma união sentimental. Em poucas palavras, Deus e o cosmos foram separados. A transcendência e a distinção da divindade que alguns cristãos querem hoje extirpar do cristianismo era verdadeiramente a única razão pela qual alguém queria ser um cristão. Era o ponto em questão na resposta cristã ao pessimista infeliz e ao otimista ainda mais infeliz. Como só me preocupa aqui com seu problema particular, irei indicar brevemente essa grande sugestão metafísica. Todas as descrições sobre o princípio criador ou fundamental das coisas devem ser metafóricas, pois devem ser verbais. Assim, o panteísta é forçado a falar de Deus em todas as coisas como se ele estivesse dentro de uma caixa. O evolucionista carrega, em seu próprio nome, a ideia de algo que se desenrola como um carpete. Todos os termos, religiosos e irreligiosos, estão abertos a essa acusação. A única questão é saber se todos os termos são inúteis, ou se pode, com alguma frase, conotar uma ideia distinta sobre a origem das coisas. Acredito que é sim possível, e o evolucionista também, pois, caso contrário, não falaria sobre evolução. E a frase inaugural de todo o teísmo cristão era que Deus é um criador, assim como um artista é um criador. Um poeta está tão separado de seu poema que dele fala como algo pequeno que foi expelido. Ele também o jogou fora. Esse princípio de que toda criação e procriação é uma separação mostra-se tão consistente no interior do cosmos quanto um princípio evolucionista de que todo crescimento é uma ramificação. Uma mulher perde uma criança no momento do parto. Toda criação é separação. O nascimento é uma separação tão solene quanto a morte. O princípio filosófico primordial do cristianismo era que esse divórcio no ato divino de criação, como o que separa o poeta de seu poema ou a mãe do recém-nascido, era a descrição verdadeira do ato cuja energia absoluta criou o mundo. De acordo com a maioria dos filósofos, Deus escravizou o mundo ao criá-lo. De acordo com o cristianismo, ao criá-lo, Deus o tornou livre. Mais do que um poema, Deus criou uma peça que planejou em sua perfeição, mas que foi necessariamente deixada a cargo dos atores humanos e dos diretores de palco, que têm desde então feito uma imensa bagunça. Discutirei a verdade desse teorema mais tarde. Aqui só preciso apontar com quão impressionante suavidade ele ultrapassou o dilema que discutimos nesse capítulo. Por essa via é possível ser feliz e revoltado, sem se degradar às posições do otimista ou do pessimista, lutar contra todas as forças da existência sem desertar do estandarte da existência, estar em paz com o universo e em guerra com o mundo. São Jorge ainda podia lutar contra o dragão, não importa quão grande fosse o monstro cósmico, mesmo que fosse maior que as maiores metrópoles ou que as montanhas eviternas. Se ele fosse tão grande quanto o mundo, ainda poderia ser destruído em nome do mundo. São Jorge não teve de considerar qualquer probabilidade óbvia ou proporção de escala nas coisas, mas tão somente seu intento original e secreto. Ele pode brandir sua espada para o dragão, mesmo se ele for tudo, mesmo que os céus vazios acima de sua cabeça sejam o imenso arco de suas mandíbulas abertas. E eis que se seguiu uma experiência impossível de ser descrita. Foi como se estivesse flanando desde meu nascimento entre duas máquinas enormes e ingovernáveis, de diferentes formas e sem conexão aparente, o mundo e a tradição cristã. Tinha descoberto esse furo no mundo, o fato de que é preciso descobrir, de alguma forma, como amar o mundo sem nele confiar, como é preciso amar o mundo sem ser mundano. Descobri essa característica que se projeta da teologia cristã, como uma espécie de lança rija, a insistência dogmática de que Deus é uma pessoa e que tinha feito o mundo separado dele mesmo. A lança do dogma se encaixou perfeitamente num furo do mundo. Era o seu lugar designado, e eis que a coisa estranha começou a acontecer. Assim que essas duas partes das duas máquinas se conectaram, todas as outras partes, uma após a outra, se encaixaram com uma exatidão misteriosa.
Pude ouvir cada engrenagem se encaixando como que em um clique de alívio. Ao ter acertado uma das partes, todas as outras repetiram esse acerto, assim como os vários relógios tocam ao meio-dia. Instinto após instinto foi correspondido por doutrina após doutrina, ou, para variar a metáfora, era como alguém que avança em território inimigo para tomar uma fortaleza elevada. E quando a fortaleza caiu, todo o país se rendeu e se alistou solidamente ao meu redor. Toda a terra foi iluminada, como nos campos abertos de minha infância. Todas aquelas fantasias cegas da meninice que tentei traçar em meio à escuridão no quarto capítulo se tornaram subitamente transparentes e sãs. Estava certo quando senti que as rosas eram vermelhas por uma espécie de escolha. Era a escolha divina. Estava certo quando senti que praticamente preferiria dizer que a grama era da cor errada do que dizer que sua cor era uma necessidade. Poderia muito bem ser outra. Meu sentimento de que a felicidade pendia do louco fio de uma condição significava algo no fim das contas. Toda a doutrina da queda. Até mesmo aquelas noções de uma monstruosidade informe e turva que não pude descrever, muito menos defender, se encaixaram em seus lugares como colossais cariátides do credo. Uma cariátide é uma figura feminina esculpida que serve de suporte na arquitetura no lugar de uma coluna ou de um pilar de sustentação. As cariátides mais famosas servem de coluna no templo de Erecteion, construído na Acrópole de Atenas em 5 a.C. A fantasia de que o cosmos não era vasto e vazio, mas pequeno e aconchegante, tinha um significado pleno agora, pois toda obra de arte deve ser pequena aos olhos do artista. Para Deus, as estrelas podem ser pequenas e próximas, como os diamantes. E meu instinto assombrado de que o bem não era simplesmente uma ferramenta a ser utilizada, mas uma relíquia a ser guardada, como os bens do navio de Crusoé. Até isso tinha sido o sussurro selvagem de algo originalmente sábio, pois, de acordo com o cristianismo, somos de fato os sobreviventes de um naufrágio, a tripulação de um navio dourado que se afundou antes do começo do mundo. Mas o mais importante é que toda a razão para o otimismo foi completamente invertida, e no instante em que se realizou a inversão, sentia como a simplicidade abrupta com a qual um osso é colocado de volta em seu lugar. Muitas vezes dissera que era um otimista, para evitar a blasfêmia evidente do pessimismo. Mas todo o otimismo de nossa época era falso e desencorajador por sempre tentar provar que nos encaixamos no mundo. O otimismo cristão se baseia no fato de que não nos encaixamos no mundo. Tentei ser feliz dizendo a mim mesmo que o homem é um animal como qualquer outro a buscar sua carne nas mãos de Deus. Mas agora estava realmente feliz, pois aprendera que o homem é uma monstruosidade. Estava certo em sentir todas as coisas como estranhas, pois eu era ao mesmo tempo pior e melhor do que todas as coisas. O prazer do otimista era prosaico, pois se sustentava na naturalidade de tudo. O prazer cristão era poético, pois se sustentava na anormalidade de todas as coisas sob a luz do sobrenatural. O filósofo moderno dissera-me repetidamente que eu estava no lugar certo, e ainda assim sentia-me deprimido mesmo quando concordava. Mas ouvi que estava no lugar errado, e minha alma cantou alegremente, como um pássaro na primavera. O conhecimento desvelou e iluminou quartos esquecidos na escura casa de minha infância. Agora sabia porque a grama sempre me parecia tão esquisita quanto a barba verde de um gigante, e porque podia sentir saudades de casa dentro de minha casa.